Olá, tudo bem com vocês? Então, eu tô gravando esse vídeo, não é para nenhuma pessoa específica, de classe social ou partido político, gênero, seja o que for, é para qualquer um que possa ouvir. Inclusive, eu gostaria da opinião de cada um, até para haver um amadurecimento, né, de ideias, mas em específico, eu gostaria muito que uma pessoa em especial pudesse ver esse vídeo. Uma pessoa que ultimamente tá bem popstar. É, qualquer coisinha que diz, ou enfim, é conhecido como um mito. Eu gostaria muito de dirigir a palavra a essa pessoa e falar um pouco sobre política, falar um pouco sobre assuntos que interessam muito essa pessoa, pelo visto, porque ela fala muito sobre isso. E o que eu vou falar é, não é só uma opinião baseada em achismos ou alguma forma de incutir emoções, seja boas ou perturbadoras nas massas. O que eu vou falar aqui é nascido do que eu vivi, porque eu acredito isso, que a verdadeira moral é nascida da vivência e é baseada na verdade. A verdade que é pacífica. É a única forma de enxergar com clareza a verdade. Então, eu gostaria de falar também sobre o que eu tô vendo acontecer, principalmente aconteceu nas eleições e, enfim, o que acontece é o seguinte: hoje nós vivemos tempos assim que as coisas estão andando muito aceleradas. Está acontecendo muita coisa boa, mas que nós, infelizmente e felizmente também, que é para nosso aprendizado, nós estamos dando alguns tropeços. E hoje em dia, com tantas ferramentas assim para alcançar muitas pessoas, coisa que só a televisão, talvez o rádio tivesse, hoje em dia está muito popular. Se você tem uma ideia, ou às vezes até coisas fúteis, você vê gente que faz cada besteira, às vezes vai preso, fala uma besteira e pronto, está conhecido no mundo inteiro. E isso gera assim um cenário muito mutável e às vezes muito sensível, também muito é, como se fosse frágil. A gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente joga nesse meio. É bom que a gente tenha consciência do que a gente faz nesse meio. Como se fosse uma receita de um grande bolo. Você não vai colocar qualquer coisa ali no meio. E tem gente que se aproveita dos momentos sociais e acaba fazendo coisas assim que não são tão legais para conseguir fama. Mas então, o que eu quero dizer é o seguinte: eu ajudo aqui em casa. Por que eu tô falando isso em primeiro lugar? O, no, o Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, eu não quero ficar de muitos rodeios ou ocultando muito, porque eu não tenho necessidade disso, porque o que eu vou falar é o que eu realmente acredito e me mantém em paz com a minha opinião. Jair Messias Bolsonaro, eu vi uma entrevista dele dizendo que ele é muito temente a Deus. Por coincidência, ontem eu também vi um, um artigo falando sobre a educação através do medo, através da imposição, através da autoridade, é, autoridade agressiva, que muito mais do que isso vale o respeito, e não o respeito de submissão, de um é maior, outro é menor, o respeito de reconhecer aquela nobreza mais essencial que não vai
indagar classe, não vai indagar religião, que simplesmente respeita a liberdade essencial de cada um, sabe? Se educar através do carinho, do respeito, do amor em paz, vale muito mais. Porque a pessoa, que isso toca num nível mais agradável da pessoa, um nível que a pessoa leva consigo. Um grande amigo meu sempre, ele dizia o seguinte: você pode sempre se manter em paz e falar com tranquilidade e carinho, mas você não pode sempre agir com autoridade e, e imposição. Não pode fazer isso. Você tentar uma hora dá errado. E você se frustra e você pode se tornar agressivo se você tentar fazer isso. Os resultados não são tão legais quanto você se manter em paz e agir, né, em paz, com carinho. Então ele se diz temente a Deus. Bom, qual Deus que ele se refere? O Deus cristão, né? Que na Bíblia, João, que é considerado o melhor amigo de Jesus entre os discípulos, embora eu acho que Jesus não vê isso como melhor ou pior, mas João, que era muito próximo, disse que Deus é amor. Bom, se você for olhar num, num nível assim essencial do amor, você vai perceber que o medo é contrário do amor. Bom, eu não estou aqui para falar de religião, mas para quem é cristão e para quem não é e possa interessar, eu recomendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, que vai falar um pouco sobre o que é o amor. E se o amor não é exigente e, e não, só ele não ter exigências, não ficar esperando do outro, vai ter medo de quê? O amor, ele faz você perceber as coisas com clareza, porque você se agrada no que vê, você vê a possibilidade do que é bom, seja no que for. Então, se você tem medo do amor, você enxerga ele de uma forma distorcida. Sim, eu sei que o amor divino, visto sobre os nossos olhos, ele não vai ser sempre um mar de rosas, porque ele tem lá seus métodos educativos. E eu vivi na pele muito do que é isso. E nosso amigo Jair Messias Bolsonaro também. Bom, o que aconteceu comigo, eu vou colocar de uma forma bem clara. Eu acredito. Primeiro eu quero dizer que há 8 anos atrás eu era ateu, extremamente ateu, ativista ateu. Eu tentava provar para os outros que Deus não existia. Mas um dia, de muita precisão, eu falei: bom, se Deus existe, então ele é capaz de qualquer coisa, contanto que seja por um bom propósito, porque eu também sei que tem pessoas morrendo de fome, sei que tem muitas coisas que me parecem absurdas acontecendo. Então Deus, tendo consciência de tudo isso e podendo tudo, ele trabalha num nível mais, por enquanto, meio incompreensível a nós, né? Mas eu pedi a Deus, falei que eu precisava de fé. E falei: Deus, se o Senhor é todo-poderoso, então o Senhor pode movimentar aqui minha mão para encontrar uma página de uma resposta que eu esteja precisando. E nisso eu abri livros espiritualistas e todas as respostas foram vindo. Então, é nisso que eu acredito também. Então, teve um dia que eu estava aqui em casa, eu moro com os meus avós. Eu gosto muito de trabalhar, mas eu precisei sair do meu emprego para poder cuidar dos meus avós. E então teve um dia que eu simplesmente virei para Deus e falei: Deus, me ajuda, eu quero morrer. Eu tô querendo morrer, porque meus avós estão passando algumas necessidades, eles me pedem às vezes alguma comida e eu não posso fazer nada. Se for para viver assim e ver eles do jeito que estão aí reclamando, quero morrer. Então eu abri a Bíblia. No que eu abri a Bíblia veio falando de Moisés, quando estava no deserto com várias pessoas, né, centenas de pessoas,
E ele estava muito frustrado, porque a fé do povo estava muito fraca. E ele disse: Deus, se for para eu escutar esse povo chorando, ele falou: porventura eu gerei todo esse povo do meu ventre para ser responsável por eles, para carregar isso tudo assim nas minhas costas, eu não estou aguentando. Se for para escutar esse povo chorando, pedindo comida, me mata. Moisés falou isso. E Deus o respondeu e falou: olha, fica tranquilo, eu vou enviar ajuda. E de fato enviou ajuda de muitas pessoas para dividir essa responsabilidade, e enviou até pão do céu. Ou seja, Deus me mostrou que até Moisés tinha passado pelo que eu estava passando. Então eu pensei: olha, então estou amparado, né? Esse draminha meu valeu alguma coisa, embora no dia tenha sido uma vontade bem sincera. E aí eu pensei: nossa, então Deus responde o meu drama de uma forma tão carinhosa? Tudo bem. Aí eu fiquei nervoso no outro dia, porque aconteceram algumas coisas na casa dos meus avós. E nesse dia, ao invés de falar em pensamento que eu queria morrer, ao invés de ter esse sentimento íntimo, eu comecei a gritar. Eu gritei umas 4 vezes que eu queria morrer, sem se importar que o meu avô de 94 anos estava ouvindo isso, a minha avó de 84, a minha mãe, e eu gritei que eu queria morrer. Nesse dia, eu senti uma dor que eu nunca havia sentido antes. Senti dor em todos os meus dentes e à noite eu fui para um lugar muito estranho, em sonho. Eu estava meio dormindo, meio acordado, sentia dor até na ponta dos cabelos. Tava muito ruim. E o que é que eu quero dizer com isso? Muitos dizem que a gente tem que ser temente a Deus. Não é bem esse o caminho. Deus, ele nos educa. Ele sabe que nós, na situação que estamos, aprendendo a ser livres com tantas, tantos anseios e frustrações, a gente às vezes pensa algumas besteiras. E ele nos ajuda. Se a gente se mantém conscientes da nossa responsabilidade moral, percebe que cada um também está sendo amparado por Deus da própria forma deles e pelo próprio caminho que escolhem. E se a gente não quer atrapalhar o caminho do outro com nossas frustrações, vomitando frustrações em cima dos outros, Deus vai nos ajudar se a gente tem essa responsabilidade moral. Mas a partir do momento que a gente tem a responsabilidade com muitas pessoas, né? Principalmente se é um cargo público de grande influência, não é coisa da gente se deixar levar por emoções perturbadoras, por frustrações e vomitar ali todas as nossas frustrações com desequilíbrio. Se você tá num cargo desse e você se sentiu abalado, respira fundo, porque o caminho de milhões vai ser influenciado pela sua simples palavra. Então, muito cuidado. Não é medo, é consciência. Porque se você tiver medo, você vai ficar muito mais abalado e vai achar. O medo, em primeiro lugar, ele é uma emoção animal, né? Se o animal sente medo, a primeira coisa que ele ativa é o instinto para agir rápido, de forma a livrar o próprio couro. E usa os dentes, usa correr. E não é disso que a gente está precisando. A gente não está precisando de alguém que morda, alguém que fuja. A gente está precisando que olhe, alguém que olhe para os desafios com coerência, consciência, paz, para dar exemplo, porque é disso que o Brasil está precisando. Será que quando a gente escuta as notícias de tráfico, de assassinato, de assalto, será que a gente acha que fazem isso por esporte? Podem até haver alguns que fazem isso, mas se a gente acredita em Deus, a gente sabe que eles vão ter o caminho muito dificultado, naturalmente. E para quem não acredita em Deus, a própria moral dessa pessoa é complicada. A pessoa que está assaltando, a pessoa que está fazendo essas coisas. Se você não acredita em Deus, pode ter certeza que os próprios
tropeços dessas pessoas, as próprias inimizades que a pessoa vai arrumar, não vai ser muito legal o caminho. O que eu quero dizer é que não é para ignorar quem está fazendo besteira, mas é para dar mais atenção para quem quer fazer certo e começar da base, porque muitas vezes parece que a política está querendo construir um arranha-céu em cima da favela, que é construir um arranha-céu de ouro em cima dos barracos de madeira, e essa base rui e o arranha-céu cai. E ao invés de perceberem o que está acontecendo, não. Continua construindo arranha-céu em cima do povo que está custando a reconstruir os barraquinhos. Engraçado que acabou de subir uma aranha aqui no celular que foi para me lembrar de falar uma coisa. Eu até espero que a pessoa esteja assistindo e esse testemunho que eu vou dar não é para me sentir o poderoso. O que acontece é o seguinte. Enfim, essa pessoa até me ajudou a aprender uma coisa. Falando nisso, olha a aranhazinha, quer ver? Subiu aqui na tela logo na hora que eu precisava falar dela. A gente estava num parque e uma pessoa virou para mim, a gente estava conversando sobre Deus e sobre a justiça que acontece de forma natural. E essa pessoa virou para mim e falou: "Olha, Diogo, é engraçado, porque eu acredito em Deus, acredito na justiça. Mas sabe o que é engraçado? Porque eu faço coisas assim erradas, até ruins, e parece que nada me impede. Então, parece até que eu posso, claro que pode, né? Mas assim, parece até que eu devo fazer as coisas ruins." A pessoa falou alguma coisa, não foi bem por aí, mas falou alguma coisa assim. E eu lembrei de uma história de, de um cara que estava dirigindo e teve uma crise epilética na rua enquanto dirigia e atropelou algumas pessoas. E quando eu vi isso no jornal, eu pensei: nossa, mas como que a justiça divina, como que Deus se encaixa nisso tudo, né? Aí o repórter foi e falou: um dos atropelados era um pedófilo procurado e que foi encontrado pela polícia, graças ao cara que passou mal e atropelou ele. Aí eu lembrei dessa história quando o meu amigo me disse que muitas vezes ele faz coisas erradas e Deus parece não fazer nada para impedi-lo. E quando eu fui contar essa história, eu falei: não, meu amigo, mas você sabe como funciona? Assim que eu falei isso, desceu uma aranha enorme no pescoço desse meu amigo. Então, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Deus, ele permite que nós façamos o mal, mas ele coloca o aprendizado no momento mais oportuno. E ele se utiliza da natureza, se utiliza de outras pessoas que, por ignorância, ainda querem fazer o mal. Então, sem fugir do assunto, o que eu quero dizer é isso, que não vai ser através da repressão e violência que o Brasil vai se tornar um exemplo moral. Não vai ser através da violência, pode ter certeza disso. Enquanto houver repressão através da violência, vão ter pessoas que vai fazer coisa errada, porque o cenário é propício, que eles estão fazendo coisa errada e vão ter o pagamento de violência. Agora, se a gente está num lugar em que realmente presta atenção nas bases, tem bases firmes, principalmente de cultura e trabalho, oportunidade de trabalho e um trabalho útil, não trabalhos dispensáveis, mas em primeiro lugar o que é essencial. Vocês querem um exemplo? Ontem passou na TV os políticos votando o próprio aumento, enquanto aqui em Divinópolis, a cidade onde eu moro, os lixeiros estão sem salários e a rua está cheia de lixo. E logo depois de ter passado essa reportagem dos políticos votando o próprio aumento, também passou a polícia de greve porque não estava recebendo salário. O que me faz lembrar que muita gente que está aceitando essa, esse clamor por justiça através da espada, assim como foi no tempo de Jesus,
quando Barrabás queria que o próprio Jesus pegasse em armas, porque Jesus era um grande líder, aí Barrabás falou: fala o que é que a gente precisa fazer, o povo te escuta. Jesus simplesmente olhou para ele e falou: perdoa, age no amor. Será que Barrabás quis isso? Bom, se a gente for olhar o resultado, Jesus, infelizmente, para os olhos do ceticismo, acabou morrendo, né? Mas o que acontece? Tem pessoas que estão reunindo grandes massas justamente por se dizerem estar ao lado de Jesus. E o que estão apregoando? Que nós peguemos em armas para acabar com o domínio, assim como Barrabás queria acabar com o domínio romano sobre o povo, mas que acabou até soltando um tapa na cara de Jesus. Então, bom, essa mensagem, como eu disse, é para todos, inclusive aos ateus, mas cristãos, prestem atenção. Lembrem do Cristo, lembrem dele de verdade. E olha, eu não sei se o senhor presidente, teria meia hora para assistir um vídeo como esse que eu estou fazendo, mas se por um milagre chegasse até ele, bom, eu gostaria de falar um pouco sobre o meu Deus, que é um Deus que está acima das religiões, que tem nomes, assim, como Jesus fez, sabe? Jesus, você acha que Jesus era um pouquinho assim mais inteligente que os grandes físicos quânticos e químicos e pessoas que entendem sobre energia e o universo? Você acha que Jesus era isso aqui mais inteligente? Eu acho que era muito mais. E Jesus veio falar de física quântica, disso tudo? Não. Ele sentou à mesa com pastores, prostitutas, ladrões e pegou a vivência de cada um e falou: olha, gente, vocês estão errados. Mas sabia que o reino dos céus é igual a isso aqui? Bom, sim, porque você aí que é pastor, sabe que Deus é como se fosse um pastor que, ao perder uma ovelha, deixa as outras lá na aprisco que vai buscar a que se perdeu? Olha que Jesus estava falando em resgatar a ovelha. Ele não ficou falando em matar o lobo. Falou para tomar cuidado com o lobo e resgatar a ovelha. E virava para a prostituta e falava: olha, sabia que é como se você estivesse juntando dinheiro ali para mudar a sua vida e de repente você caiu ali uma moeda ali muito valiosa e você fica procurando aquela moeda. Mesma coisa a Deus com você. Enfim, o que eu quero dizer? Jesus pegou a simplicidade da vivência de cada um e pegou o que era belo, pegou o que era justo, pegou o que havia de moral nos que eram julgados mais imorais da sociedade e falou: oi, você é digno, você é filho de Deus. Ele não disse, ele não ameaçou, ele não ficou ameaçando. Então o que eu quero dizer é isso: se você é cristão, passa a olhar as luzes dos outros. E se eu estou aqui fazendo um vídeo na esperança de que chegue até o presidente, é porque eu acredito nessa luz. E o que eu quero dizer aqui, desse Deus que está muito acima da humanidade, igual o lema da eleição disse, né? Deus acima de todos. Deus está acima, sim, mas está dentro de cada um, esperando para ser reconhecido e honrado. É isso. E tem outra coisa que me chama muita atenção, que Jesus, ele tocou nos valores humanos de cada um, mesmo das profissões mais vis. Então, o Deus que eu acredito, ele está sobre 5 pilares de valores humanos. Basicamente, valores humanos, que nenhum humano tem eles plenamente desenvolvidos e equilibrados, mas que a gente está aqui justamente para aprender isso. E vocês vão de convir. Esses valores, eles são autossustentáveis. Estão cada um apoiando um ao outro. E se falta um desses 5, os outros 4 já não estão íntegros. Então vamos prestar muita atenção. Anota no caderninho e me diz se a vida não seria bem melhor se a gente prestasse atenção a esses valores. O primeiro é a verdade. E muitos dizem: a verdade dói, né? A verdade
e acham que por isso, porque a verdade, ao ser ministrada, é, pode ser muito delicado, né? A gente ministrar a verdade. E é claro, todo mundo se julga dono da verdade, né? Muitas vezes. Mas ao dizer que a verdade dói, a gente acha que a gente pode jogar ela como um excremento no ventilador, né? E não é bem assim. A verdade, ela pode ser ministrada em paz e amor. Já são três valores humanos, né? Que fazem um ser humano de verdade. Verdade, paz e amor. Se você não tá com a verdade, mais cedo ou mais tarde falta a paz. Se você mente, você não está sendo verdadeiramente amoroso. Se você fala a verdade sem amor, você está agredindo, o que vai fazer que a verdade não chegue aos ouvidos do outro em paz, que vai fazer que ele rejeite a verdade. Enfim, verdade, paz e amor, você percebe que eles se sustentam. E é claro que não adianta só falar. Então, outro valor é a moral, a retidão moral, que é você fazer o que é certo, baseado na verdade, na paz e no amor. Então, retidão moral, o quarto, ou primeiro, segundo, enfim, eles estão todos um dentro do outro. Os valores são autossustentáveis. E o quinto, eu até achei engraçado, porque dizem que a palavra não, ela não existe na mente. Você fala não, tipo assim, não quero, se você pensa não quero, o que sobra é o quero. Por exemplo, não pense num canguru. Não pense num canguru. Eu acho que você pensou num canguru. Você consegue me entender? Mas enfim, o, o quinto valor, ele é só um lembrete, porque se você tá com os outros quatro, a verdade, a paz, o amor e a retidão moral, que é você fazer o que é certo, baseado na verdade, paz e amor, você não vai violar esses valores nos outros. Então o quinto é a não violência, é não violar esses valores essenciais, nem em si e nem nos outros. Principalmente se você está num cargo influente, né? Porque, como eu disse, eu estava aqui em casa quando eu falei com Deus: Deus, eu quero morrer porque meus avós estão pedindo comida, eu não posso dar. Ele me mostrou. Eu abri a Bíblia, a primeira página que veio foi Moisés na mesma situação que eu estava. Agora, no dia que eu gritei, fazendo showzinho aqui em casa sem importar com quem estava em volta, ah, ele me deixou por um fiozinho, um fio, para sair dessa vida. E nesse dia eu vi que eu queria viver. Será que isso te lembra alguém? Bom, a gente sabe que no Brasil, ou seja, em qualquer lugar no mundo, todo ser humano, ele tem lá suas ilusões e tem seus erros de julgamento. E mesmo a gente sendo instruído a não julgar pelo Deus que muitos dizem ter medo, mesmo Cristo tendo dito não julgueis para não seres julgados, quem pega na espada por ela cairá, esse tipo de coisa, sabe? Bom, foi dito, né, que bandido bom é bandido morto. Senhor presidente, saiba que nessa nação pequenininha, né, 200 e poucos milhões de pessoas, todo presidente vai ser julgado um bandido por alguém. Pode ser a melhor pessoa do mundo ou com as melhores intenções do mundo, vai ser julgado um bandido. Então você que está nessa posição influente, não diga que bandido bom é bandido morto. Em primeiro lugar, para evitar mal entendido entre o povo e por amor à sua própria pele. Bom, eu acredito que Deus, ele nos auxilie muito e que ele nos dê alguns avisos também. Essa noite eu sonhei que eu falei alguma coisa sobre o governo e tinha muita gente atrás de mim com armas, querendo reprimir. Bom, eu acredito que a vida, Jesus Cristo mesmo disse, né, que ele e o Pai são um, ele e Deus são um, e o que ele disse? A gente tem que prestar atenção quando Jesus falava eu sou, porque o que é mais essencial é o ser. E Jesus dizia eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todos nós estamos caminhando, todos nós estamos na vida com V maiúsculo. E nós estamos aprendendo sobre a verdade, então vamos em paz, com muito amor.
E muitas vezes é engraçado porque eu tenho sonhos assim que não são previsíveis e acaba acontecendo. Mas muitas vezes eu tenho alguns avisos que eu simplesmente não fico com medo. Às vezes são sonhos bizarros. Teve uma vez que eu sonhei que eu tava no metrô e tinha uma dinamite, tudo explodiu, e no outro dia, e eu senti a dor dos que estavam no metrô. Tem esse detalhe. Mas no outro dia eu vi a notícia que aconteceu depois disso, de um metrô, que sofreu um atentado com bomba. E eu tenho muitos sonhos desse tipo, e mesmo sendo coisas bizarras, às vezes um aviso, eu simplesmente olho para meus anjos de guarda e falo: vocês querem saber de uma coisa? Eu vou mostrar para vocês que se eu tô consciente de que minha intenção é boa e se eu vou agir em paz, baseado no que eu acredito, a misericórdia de Deus vai ser maior. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo. E eu espero que possa trazer alguma luz a alguém. E não se esqueçam de anotar aqueles 5 valores, porque eles são as chaves para os milagres. A verdade, o amor, a paz, a retidão moral e a não violência. Não viola a paz dos outros. Não violemos a verdade, não violemos nada disso. Se você está empenhado em seguir esse caminho de verdade, amor, paz e tudo isso, e todos os valores dentro de cada um, você pode ter certeza que você vai ser muito favorecido. Você vai abrir essa porta que construíram entre Deus e o homem. Essa porta muitas vezes alicerçada no medo, que muitos acham tão digno, né? Ter medo de Deus. É uma coisa muito contraditória ter medo de Deus. Bom, eu não vou me prolongar muito aqui nesse vídeo, porque eu acho que a mensagem que eu queria dar já foi dada. Bom, fiquem em paz, que nos lembremos de amar mais, que todos, inclusive os políticos, reconheçam que a verdade é o melhor caminho, que nós tenhamos o bom senso de agir com esses valores e não violar ninguém. E eu me lembro de um amigo dizendo que a Segunda Guerra Mundial, apesar dos pesares, foi muito boa porque desenvolveu a doação de órgãos e tudo mais. Eu achei isso um grande absurdo. Pode parecer isso aos olhos materialistas, mas saibam de uma coisa, tenham um pouco mais de fé. Porque se a gente parasse de tentar construir arranha-céu em cima de barraco, beber champanhe a partir do sangue dos outros, se a gente estivesse mesmo com 5 valores mais tranquilos, você podem ter certeza que os grandes gênios da humanidade não se sentiriam acuados, que eles poderiam produzir sabendo que as invenções revolucionárias deles serviriam a um bem maior, que fariam esse mundo um verdadeiro paraíso na Terra. E, sem querer parecer fantasioso, saibam que se a gente soubesse se suportar, em primeiro lugar em família, se as famílias se suportassem com amor e atitude, o mundo seria outro. E o mundo estando em paz, com mais justiça, a justiça baseada no amor, na construção no que é bom, os próprios extraterrestres já estariam aqui e a gente não sofreria mais com doenças. Pode ter certeza disso. Aí a gente pararia de essas indústrias gananciosas parariam de vender remédios essenciais para a sobrevida de alguns a preços exorbitantes. A gente não pode mudar o mundo do dia para a noite, porque toda atitude vai reverberar no mundo inteiro, mas a gente pode zelar pelos nossos valores. Então é isso. Você que acredita em Deus, fique com Deus. Seja qual for o nome que você dá para Ele, seja o que for. E você que não acredita em Deus, fique em paz. De verdade. Muito amor para todos nós.